Eu fico até surpreso, na verdade, preocupado com essa discrepância de informações, senhor Humberto. E acredito que, na verdade, a empresa Enel está preocupada, porque constituiu um grande advogado, né, o meu amigo Dr. Lúcio, que esteve em vários embates comigo em defesa dos consumidores de Goiás. Fui delegado do consumidor em Goiás durante 4 anos, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Câmara Municipal e vice-presidente da comissão agora nessa casa. E aqui a gente vê, deputado Alisson Lima, nós como vereadores, lá essa questão de embate. Eu nunca tive na história de delegado consumidor, presidente Henrique Arantes, um descaso com os consumidores igual estou vendo agora, senhor Humberto. Fui delegado aqui quase 5 anos, aqui, titular do Estado de Goiás, da Delegacia de Proteção. Enfrentei máfia do combustível, enfrentei os grandes estelionatários do Estado de Goiás, enfrentei todo tipo de problema, e o nosso presidente sabe disso, esteve comigo em vários embates jurídicos aqui, nos auxiliando, como na Polícia Civil, e eu nunca vi esse descaso que acontece em relação aos consumidores. Descaso esse que, conversando com a superintendente do PROCON, houve um aumento vertiginoso de reclamações junto ao PROCON de Goiás. Inclusive, há um procedimento investigativo lá, e estou aqui com os números. Procedimento da Enel, da ANEEL, que inclusive coloca, né, a empresa que Vossa Excelência representa como o pior desempenho do país pela 2ª vez consecutiva. E eu vejo, assim, a discrepância das informações que vocês passam, que estão investindo, que estão melhorando, com as discrepâncias do que nós estamos vivenciando na prática. Então isso aí cabe, logicamente, uma investigação que a doutora Leila está fazendo e já coloca a Polícia Civil à disposição dela também, né, a DECOM, os órgãos, e aqui a Assembleia também fazendo esse trabalho investigativo. Porque isso, no mínimo, o diretor deve responder na verdade, por propaganda enganosa. Porque se há uma informação de investimento e, por outro lado, nós observamos dados alarmantes, colocando como a pior empresa, os dados do PROCON aqui são realmente complicados. A primeira pergunta é justamente essa: por que há discrepância dos dados da ANEEL, colocando vocês como o pior desempenho do país em 2ª vez consecutiva no setor de energia, os dados do PROCON Goiás, que aumentaram de forma vergonhosa as reclamações? Eu vou passar os dados aqui para o senhor, e as discrepâncias que nós observamos dia a dia em relação a essas informações. Essa primeira pergunta, há uma divergência, logicamente fica uma guerra de gato com rato. De um lado, os consumidores, a parte hipossuficiente, e do lado, uma empresa que, logicamente, quer lucro. Uma empresa italiana, ela quer lucro. Agora, o lucro tem que ser feito de forma correta, não pode também sacrificar o consumidor do Estado de Goiás. E isso é que nós estamos observando. Então, a minha pergunta é essa: há uma divergência de dados que vocês apresentam e o que nós estamos observando na realidade, diante de investigação do Ministério Público, situações do PROCON que mostra, da própria Delegacia do Consumidor, reclamações que eu recebo na minha rede social, já não aguento mais, tive que contratar 2 estagiários para responder, porque como delegado do consumidor, e talvez o deputado estadual que mais atuou nessa área aqui, né, Carlos Salim, são mais de 400 mensagens dia no meu Instagram, no meu Facebook, eu não consigo mais responder, doutor Lúcio, de tanta reclamação. Nunca tive isso, nem no caso serial killer, eu fui questionado tanto como está sendo questionado agora em relação a essa vergonhosa situação. Então, essa é a minha primeira pergunta para o senhor. Eu posso perguntando e ele respondendo: há divergência dos dados que o senhor informa com a situação fática, real, do que nós observamos nos órgãos de proteção do consumidor? Por que está tendo essa discrepância das informações da ANEEL, do próprio PROCON, da Delegacia do Consumidor, em relação aos dados fornecidos de melhorias? Deputado, os dados que eu mostrei aqui, eles dizem respeito a indicadores de continuidade. Certo. Certamente esses números não são levados lá para o PROCON. Eu não acredito que um consumidor vá lá, olha, porque na fatura de energia, eu não sei se o senhor já observou, o cliente também pode acompanhar qual que é a duração e a frequência da unidade consumidora dele. Você já reparou isso? Existe lá um dado na fatura que mostra qual que é o número de duração daquela unidade que é aceito pela regulação e qual que foi praticado. Se ele é ultrapassado, o consumidor é automaticamente ressarcido por essa ultrapassagem. Agora, acho que o senhor está falando é outra coisa. O senhor está dizendo
de reclamação de uma consumo. prestação de serviço. Eu digo o seguinte, só para o senhor ter ideia, para a gente completar a pergunta. A Enel teve 8.235 reclamações junto à ANEEL. Em relação ao PROCON, nós batemos recordes em relação ao PROCON estadual. Eu estou dizendo isso aqui, falta de fornecimento de energia. As pessoas aqui, eu estou com diversas reclamações em mãos aqui do próprio PROCON de forma oficial, em que pessoas, exemplo aqui, um caso concreto, a pessoa teve a energia suspensa dia 12 de janeiro de 2019 e 2 dias depois voltou a energia e ela perdeu todos os produtos da empresa. Ligou no saque de vocês 4 vezes, depois de 1h30 foi atendido. Essa é uma das reclamações. Outras reclamações, não consegue falar no telefone. Outras reclamações, se uma empresa está investindo, ela tem que investir não só no fornecimento, na questão de tecnologia, mas também na questão do atendimento também, claro, né, do fornecimento. Então, essas reclamações aqui são constantes, questão de... Eu vou perguntar para o senhor depois da questão dos medidores que estão fazendo uma média em relação à medição da energia, as pessoas reclamando. Inclusive, caso concreto, estou falando em relação a mim. Levaram o meu transformador lá, o meu medidor, meu relógio, depois uma pessoa recebeu lá no condomínio, depois de, acho que 7 dias, voltou a energia que pagava X, passei a pagar 10X. De uma forma, eu achei que teria sido um caso isolado, deputado Henrique Arantes, mas não, é um caso generalizado. Qual é a justificativa de você pagar? Eu lá tenho energia solar na minha residência, moro sozinho, e mesmo assim a energia multiplicou, estou pagando R$1.000 de energia hoje. Eu falei assim, eu achei que era um caso isolado, mas não. Pessoas carentes, pessoas que estão, empresários, estão gerando problema. Qual é a justificativa, Humberto, em relação a esse tipo de fato? Porque disseram para mim aqui uma das reclamações que eles estão fazendo uma média em relação à medição, fazendo uma média ponderada, algum tipo de... Qual que é, de concreto, o que está acontecendo com as medições? Porque extrapolar de forma vergonhosa em várias residências aqui do nosso estado. Deputado, eu creio, não é a minha área, mas eu creio, porque isso aí também aconteceu lá no meu condomínio, certo, que o problema seja o mesmo. O que aconteceu lá comigo não. Aconteceu no meu condomínio, aconteceu com o senhor e com outros clientes. Certo. Houve uma aquisição de um lote de medidores e que, com o passar do tempo, em função de acompanhamento da evolução dos consumos, verificou-se algum problema com esses medidores. De repente, alguns deles zeravam, outros deles passavam a medir muito acima do que vinha sendo feito na média. Esses medidores começaram a ser retirados para levar para o laboratório e verificar. E então descobriu-se que todos esses medidores, eles estavam com problema. O senhor sabe a quantidade de medidores que tinham problema? Não sei. Até porque a reclamação não é só em relação a condomínios ou residências em Goiânia, doutor. A diretoria responsável, em relação ao estado todo, a diretoria. Qual a diretoria responsável? Diretoria de mercado. Eu já faço aqui um requerimento, senhor presidente, para que encaminhe de forma detalhada os medidores, qual o procedimento foi realizado, qual o tipo de aferição foi realizada, qual a oportunidade o consumidor teve, porque lá, por exemplo, me entregaram um documento para uma outra terceira pessoa assinar. Quando eu fiquei sabendo, já tinham retirado todo o medidor da minha residência. E isso aconteceu com várias residências em Goiânia. Deputado, a reclamação que é a retirada desse medidor, que supostamente está apresentando problema técnico para aferição, que a retirada desse medidor, quando está voltando o medidor novo, piorou para o consumidor. Para todos, praticamente. Não tem como... Não tem outra saída. Não vai voltar para garantir os direitos do consumidor. Por isso que nós estamos aqui. Só para o senhor ter ciência, no mês de fevereiro de 2017... a 31/12/2017, senhor presidente e Humberto, nós tivemos 1.160 reclamações do PROCON em relação à empresa Enel, aumentando de forma vertiginosa mais de 70% as reclamações desse órgão de defesa do consumidor. Do dia 1º de janeiro de 2018 a 31/12/2018, nós tivemos 2.120 reclamações em relação ao fornecimento de energia, a pessoa que pagou, eles cortaram a energia, religação que demora 3, 4 dias, informações de que a empresa, no caso,
retirou mandaram vários servidores embora e acumulou-se o serviço em poucos servidores. E eu até fiz um requerimento ao presidente para que mantenha, não sei se o senhor pode passar essa informação, quantos servidores foram mandados embora, se é a quantidade suficiente, porque a reclamação aqui é que para uma religação 3, 4 dias, e são várias reclamações. Do dia 1º de janeiro ao dia 21 de março de 2019, nós já tivemos o recorde nacional, recorde estadual, de 828 reclamações. E aí, diante dessa situação toda, eu faço mais uma pergunta para o senhor, logicamente, em defesa do consumidor. Há alguma política de ressarcimento de prejuízo dos consumidores? Geladeira queimada, enfim, os empresários perdendo recursos, setor produtivo sendo prejudicado. Segunda pergunta, o senhor sabe quantos processos hoje de ressarcimento estão pendentes de pagamento em relação à empresa? E o que está sendo feito? Número de processos, não sei, deputado. Em relação a ressarcimento de eletrodomésticos, o cliente... De todo tipo de prejuízo em geral. Ressarcimento de equipamentos elétricos. O cliente faz a sua reclamação, indica o momento em que ele teve problema na sua casa ou no comércio, é feita a análise, uma vez constatado que houve problema na rede, ele faz o orçamento, entra com o pedido de ressarcimento e é feito. Quais outros ressarcimentos que são feitos? Como eu disse para o senhor, a exemplo do sistema como um todo, que tem o acompanhamento dos indicadores de duração e frequência, cada consumidor tem individualmente qual que é a sua duração e qual que é a sua frequência de desligamento. Se aqueles números são ultrapassados, ele é ressarcido na própria fatura. Certo. Senhor presidente, já faço um requerimento só para agilizar. Senhor presidente, queria que a empresa fornecesse a relação dos processos pendentes de pagamento, quantos processos tiveram em relação ao Estado de Goiás e o que está sendo feito pela empresa para ressarcir os prejuízos dos consumidores do Estado de Goiás e principalmente também do setor produtivo. Quero detalhar os valores e o que está sendo realizado e o tempo de pagamento desses prejuízos. A última pergunta que eu queria fazer para o senhor, em relação a esse termo aditivo celebrado com a Enel, para a flexibilização dos investimentos no ano de 2017. Um colega já perguntou, mas eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor sabe o teor desse aditivo? Ele teve responsabilidade no prejuízo que nós estamos observando hoje à sociedade goianiense, aos consumidores do Estado de Goiás? Flexibilização eu não entendi, deputado. Teve um aditivo, inclusive o Ministério Público questiona isso, documentação enviada à empresa, que teve um termo aditivo para flexibilizar os investimentos que foram já pré-estabelecidos em relação à distribuição de energia no Estado de Goiás, a questão dos investimentos. Esse é um questionamento que o Ministério Público, inclusive, faz. Houve esse aditivo ou não? E essa é a minha pergunta. Algum tipo de flexibilização para a empresa em termos de valores de investimento? Não. Tem conhecimento disso? Eu fiz a menção, não sei se você entendeu, que eu respondi para o Hamilton. Certo. O que eu disse para ele foi em função de um plano de resultados que começou a ser negociado lá atrás, ainda na época da CELG-D, para melhoria do DEC-FEC geral. DEC-FEC geral, que a ANEEL mostrava, olha, vocês precisam de melhorar isso aqui. Só que para atingir aqueles valores que ela queria, você tinha que fazer uma quantidade exorbitante de investimentos. Então, foi negociado um prazo e essa negociação teve sequência depois com a Enel. 1 minuto para a conclusão. Duas perguntas. Na visão do senhor, por que razão, então, que a empresa, diante de tudo que o senhor mostrou, porque a gente observando esses slides, eu saio daqui como delegado consumidor, com a conclusão que nós estamos diante de uma das melhores empresas do mundo. Qual que é a razão dessa disparidade dos dados da ANEEL, dizer que a empresa é a pior do Brasil, e em relação também ao próprio PROCON, que diz que é uma das empresas mais reclamadas da história do PROCON aqui no Estado de Goiás? É a primeira pergunta. E a segunda, em relação à questão da venda da CELG-D, se o senhor tem conhecimento, se o Estado de Goiás assumiu uma dívida, teve incentivos fiscais, créditos outorgados, e causando algum tipo de prejuízo que facilitou a compra da empresa da CELG pela empresa italiana. Houve algum tipo de situação que o senhor sabe em relação a isso? Não houve incentivo fiscal nenhum, deputado. Isso eu garanto para o senhor. Não teve essa questão de incentivo fiscal. O que houve foi aquela lei
né, que estabeleceu em relação aos processos trabalhistas e outros, né, administrativos originados na época da CELG-D, que eram de responsabilidade do Estado, né, e o Estado, então, ele é um responsável por isso e foi estabelecido isso no contrato de concessão, no contrato de compra e venda, desculpe, no edital de licitação. Com relação a esse outro aspecto dos indicadores, Exato. os indicadores, eu mostrei ali a Enel dentro de um outro indicador que a ANEEL usa para fazer esse ranking, que é o chamado DGC. A Enel, ela está entre as 4 distribuidoras que nos últimos anos têm apresentado a melhor evolução. Então, deputado, claro, o investimento ele leva à melhoria dos indicadores. Satisfação do consumidor. Investimento, logicamente, melhoria da empresa, igual. Por que está tendo, não igual, né? Há uma discrepância. O senhor tem alguma ideia para me explicar? Porque eu não sou da área econômica nem da área de energia, né? Minha função é outra. Queria que o senhor me explicasse, porque uma lógica seria isso. Se eu tenho um carro 2.0, a lógica é que ele vai andar mais que 1.0, né? Porque o motor é mais potente. Então, se está investindo bem, a empresa tem essas maravilhas todas que nós observamos aqui, sair até feliz, por que não está tendo o reflexo diretamente a satisfação do consumidor goiano? Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu estou falando dos investimentos, eles estão refletindo na melhoria dos indicadores de continuidade que são medidos pela ANEEL. Isso não tem dúvida. Está aí, eu acabei de falar. Puxa vida. Deputado, existe um indicador chamado DGC, Duração Geral de Continuidade. Ele leva em conta a evolução do DEC-FEC. Há uma fórmulazinha da ANEEL para calcular isso. Tá? Obviamente, a melhoria desses indicadores ele está diretamente vinculado às melhorias que eu faço no sistema elétrico, seja em termos de expansão, seja em termos de manutenção da rede. Para fazer expansão e para fazer melhoria de rede, eu preciso de investir. Então, se o DEC e FEC está melhorando, é porque eu estou investindo mais. O DEC e FEC da Enel caiu de 2017 para 2018 cerca de 6 horas. Só que quando você faz o DGC, a evolução, embora ótima, porque ela está entre as 4 melhores, não foi suficiente ainda para deslocá-la dentro da performance comparativamente às outras, às demais. Então, com relação aos indicadores de investimento, é isso. Com relação à satisfação, foi o que eu disse para os deputados Gomide, para o deputado Amauri. Nós tivemos problemas, e reconhecemos isso, principalmente na zona rural esse ano. E isso refletiu, obviamente, em toda essa enxurrada de insatisfações que estão sendo reproduzidas aí na nossa área de concessão. Certo. Eu vou encaminhar antes de encaminhar para o deputado Rafael, eu quero só pedir ao deputado Eduardo que esse requerimento que o senhor disse para mandar para a diretoria de mercado sobre os padrões, se o senhor já tiver ele por escrito, como ele não está na pauta, já assim que o deputado Rafael fizer as perguntas e for respondido, nós vamos dispensar a presença da Enel e vamos votar os requerimentos. Então, se o senhor já quiser colocar em votação logo na sequência, será apto. Agradecido, senhor presidente, pela oportunidade. Entre DECs e FECs, nós temos que, doutor Lúcio, entre DECs e FECs, vamos ver se essa empresa traga a satisfação para os consumidores do Estado de Goiás. E aqui está o Tribunal de Contas, o Estado, o município, nós vamos unir em prol disso. Muito obrigado, senhor.